Eu quero falar aqui, em preparo para essa festa que vai acontecer daqui um dia, nós vamos preparar o nosso espírito, o nosso coração, para o toque do shofar. E eu vou falar com você de alguns aspectos que é importante você ter e considerar para que você celebre Yom Teruah da forma correta. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que essa festa é chamada já há vários séculos como Rosh Hashanah, cabeça do ano. E essa designação, ela, segundo os nossos historiadores, data da época do exílio na Babilônia. Na Babilônia, os judeus mantêm a tradição judaica, os judeus criam a sinagoga, o sistema sinagogal, e também eles acabam adaptando o ciclo, o calendário civil. Eles acabam adotando aquele calendário civil. Você tem um calendário eclesiástico, o calendário bíblico, e os judeus acabam adotando um calendário civil. E esse calendário civil, assim como na Babilônia, assim como os persas, ele tinha início em setembro, outubro. Né? E então os judeus passaram a adotar esse calendário, que na verdade é ligado ao sistema, ao ciclo agrícola. Né? Ele é totalmente ligado ao ciclo agrícola. Então nós acabamos adotando aí esse calendário civil, e tendo o primeiro dos meses como sendo Tishrei, o sétimo. Então o sétimo mês foi adotado como sendo o primeiro mês. Mas não liturgicamente. Liturgicamente, continuamos celebrando o primeiro mês em Nissan, ou Aviv. Na verdade, até o nome dos meses os judeus trocaram na Babilônia. Né? Esse mês era chamado de Aviv, que remete à primavera, mas recebeu o nome de Nissan. Então, hoje é conhecido como Nissan esse mês, e fica em março, abril. Então, esse é o primeiro mês bíblico. O Eterno não diz, lá em Êxodo, esse vos será o primeiro dos meses. Era na época da primavera, para a celebração da Páscoa. Então, pessoal, essa festa ganhou essa conotação, mas não está muito distante da realidade uma celebração de renovo ou aniversário. Sabe por quê? Porque segundo a tradição judaica, Rosh Hashanah celebra, o Yom Teruah, marca o aniversário da criação. O aniversário da criação. Dizem até os mais estudiosos que o homem pecou, Adão pecou, Eva pecou, no dia de Rosh Hashanah. No dia de aniversário, celebrando ali o aniversário da criação, o homem peca. Então, nós temos Rosh Hashanah como o aniversário da criação. E estaremos entrando, então, celebrando o aniversário de número 5.777. Desde quando isso é contado? A maioria dos rabinos atesta que é a idade do ser humano. Então, é a idade do homem. O homem não é tão antigo como se imagina. O homem só tem 5.777. Mateus, mas há provas científicas que a criação, as montanhas, as formações geológicas, e até mesmo alguns fósseis que encontramos, eles são muito mais antigos que 5.700 anos. Calma. Nós estamos dizendo aniversário do homem, do Homo sapiens, como nós somos hoje. A criação, ela pode, e provavelmente é, muito mais antiga do que isso. Né? Você vê que você tem designação lá no Gênesis capítulo 1, antes de haver sol, antes de haver todo o sistema do universo, dos astros, Deus designou que houve tarde e manhã do primeiro dia. Que conceito de dia é esse, se nem sol existia, se nem rotação terrestre existia? Que conceito de dia foi esse que terminou? Então, os dias ali, ou pelo menos os primeiros, não podem ser tidos como dias de 24 horas, porque não foram. Talvez um dia desse que o Eterno falou, houve tarde, manhã, primeiro dia, pode ter sido milhões e milhões e milhões de anos. Mas quando o homem foi criado no sexto dia, aí sim, os rabinos falam, aí marcou-se o início dessa contagem. Tem uma outra vertente que diz que foi a partir do dilúvio. Mas eu creio que não. Eu creio que foi mesmo com o homem. E o homem, você vai ver que até pelas pesquisas genéticas, né, que já estão bem avançadas hoje em dia, já se sabe que o homem, todos os seres humanos, vêm de um ancestral comum.
E a árvore genealógica traçada não é tão antiga. A conclusão dos cientistas é que na base de 6, 7 mil anos é o máximo que você pode retroceder. Isso fecha com as escrituras, isso é muito importante. Né? Agora com os exames de DNA, né, com os haplogrupos, com a definição de onde cada população do globo veio, né? Isso é muito importante. Então, só para esclarecer para você que Rosh Hashanah é tido hoje como um ano novo, tá? Hoje em dia é tido como um ano novo judaico, mas, na verdade, essa festa na Torá é chamada de Dia da Trombeta. Zikaron Terua, é o memorial do toque do shofar. E nós celebramos, né, como Israel, a entrada de um novo ciclo, de um novo ano civil, de 5.777. O título dessa palavra é Yom Terua, pare, olhe, escute. Geralmente é em linhas de trem, né? Você vê esse sinal lá, tem que parar, mas não é só parar, tem que olhar e escutar para então prosseguir. Então acompanhe comigo aqui o texto original de Levítico capítulo 23, a partir do verso 23, que é o que fala dessa festa tão enigmática. Olha, antes disso, o que nós fazemos quando você se depara com uma placa em um cruzamento? Pode ser qualquer cruzamento, né? Você tem uma placa de pare. Eu vou falar para você nessa noite que o Yom Terua, o Rosh Hashanah bíblico, é a nossa placa de pare. Funciona nas nossas vidas como se fosse uma advertência. Pare. Olhe. Escute. Leia comigo Levítico 23, 23. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bnei Israel lemor. Bechodesh hashvi'i. Behad lachodesh. Yelachem Shabbaton. Zikaron terua. Mikrei Kodesh. Traduzindo, disse mais o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel, dize-lhes que no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, Shabbaton em hebraico, memorial, Zikaron, com sonidos de trombeta, que está na minha versão, mas ali o original é terua, toque. Vai ter o toque do shofar, é lógico. Mikrei Kodesh, uma convocação santa, uma convocação solene. Então, segue aí para você o texto em hebraico. Agora, o que é interessante? Fique olhando aqui, o que é interessante esse texto? Os rabinos nos alertam. Se você tem a repetição de palavras, de uma mesma palavra, de um mesmo conceito, de um mesmo verbo, em um versículo, pelo menos 3 repetições num espaço curto, de tempo ou de frase, significa que o Eterno quer chamar a atenção. Né? A repetição de um verbo, de um conceito, de uma palavra, é um chamado de advertência para você. E o que é repetido aqui, nesse curto verso, lá de Deuteronômio capítulo 23, versos 23 e 24? O verbo dizer. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quer dizer, se você pensar em termos de gramática, não havia necessidade de usar tantas vezes assim o verbo lemor ou ledaber, né? Lomar, ledaber, não havia necessidade. Mas por que houve isso? Porque o Eterno já quer te dizer, é algo importante. Ouça, porque o que está por vir é importante. 3 vezes o dizer aparece para então ser dada a ordem, a instrução. Sinal que essa não é uma instrução qualquer. É a mesma coisa que Yeshua dizia quando ele falava o que? Ao término de um ensino de um princípio? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, isso é o conceito importante. Então, qual é o conceito importante aqui? Que no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, vocês vão o quê? Descansar, vocês vão parar tudo. Pare. Diga, pare. Pare. E ouça o memorial do toque do shofar. Pessoal, a mensagem compartilhada a Moshe, Moisés, é de extrema importância.
3 vezes temos o verbo ou verbos ligados ao conceito de falar ou dizer. Deus criou essa festa para que tivéssemos um tempo de reunião e para ouvirmos a voz do chofar. Paramos a nossa rotina diária e nos colocamos diante de Deus para lembrar e ouvir o aviso dos céus. Rosh Hashanah, Yom Teruah, é a época no ano onde Deus quer que você pare. Pare. Olhe. Para onde? Para dentro. Olhe para a sua vida. Olhe a sua conduta. Olhe o ano que passou. O mundo fala, não, olhe para trás. A Bíblia fala, olhe assim para trás, para ver onde você está caminhando, para ver de onde você veio. Sempre que você tem que olhar para trás, para valorizar onde você está. Por isso que existem essas festas, para que a gente tenha sempre o quê? Memória. A memória está atrelada à gratidão. A memória está atrelada à valorização do que foi feito para que você pudesse estar aqui hoje. Jamais perca a memória. Paulo fala aos Colossenses, lá no capítulo 2, lembrai-vos. Aos Éfesos ele fala a mesma coisa, lembrai-vos. Lembrai-vos como vocês eram lá antes do contato com o Evangelho, antes do conhecimento da experiência com Mashiach. Não se esqueçam que naquele tempo vocês eram assim, assim, assado, e agora vocês estão assim e assim. Yom Teruah é o momento disso. Reflexão. Pare. É a placa de pare. Pare. Mas o mandamento de Yom Teruah não é só parar. Manda parar para você se reunir. Para. É Shabbaton. Shabbaton. Para. E o quê? Tishma. Ouça. Aqui é Lishmoa. Ouça. Ouça o quê? A voz do shofar. Houve um toque do shofar celeste lá em Êxodo capítulo 20. Se você lê o que os israelitas passaram ali aos pés do monte, foi uma coisa terrível. Que eles escutavam a voz de Deus como sendo trovões, e eles escutavam a trombeta, o som do shofar, e eles estavam vendo labaredas de fogo. Estavam vendo, eles viram a voz de Deus. Todo o povo viu a voz de Deus. Não só ouviu. É um conceito diferente. Pessoal, paramos no cruzamento da vida. Tanto cruzamento que você passou sem olhar, foi ou não foi? Analisa o ano que passou aí, 5.776. Você passou em muito cruzamento sem olhar. Você passou em muito cruzamento sem parar. Você não parou. Você não olhou, nem muito menos escutou. Você passou. Yom Teruah, Rosh Hashanah, você tem que parar. É o cruzamento na sua vida que Deus quer que você pare. Atrás de nós, você devemos ver o quê? O ano que passou. É momento de reflexão. É momento de analisar as decisões que você tomou nesse ano. Foram decisões certas? Foram decisões boas? À frente de nós está o quê? À nossa frente está Yom Kippur. E Sukkot. Aqui. Parou no cruzamento, Rosh Hashanah. Se você não obedecer o pare, olhe e escute, você não vai conseguir chegar do jeito correto lá em Sukkot, em Yom Kippur e nem em Sukkot. O objetivo é chegar em Sukkot. O objetivo é ter Deus tabernaculando conosco.
através do seu filho. Mas se você não parar e não escutar a voz de Deus, e não refletir no que você tem feito no último ano, se você não entrar em Yom Kippur da maneira certa, você não vai conseguir alcançar aquilo que o Eterno tem para você nesse ano que entra amanhã. Só chegaremos lá se obedecermos o sinal de Yom Teruah. E qual é o sinal? Pare, olhe, escute. E não fui eu o primeiro que está usando esse conceito, não. E Jeremias declara, lá no capítulo 6, ele diz, assim diz Adonai, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Pergunte pelas veredas antigas. Pergunte pelos caminhos bons. Aqui é uma alegoria, uma alusão que o profeta está fazendo. Deus não está dando a ordem, procure aquilo que é novo, procure inovação, procure novidade, que agora é a moda. Qual é a moda da vez? Qual é a moda da vez? É ter culto com jogo de luz, gelo seco, é buscar revelação em tal lugar, é buscar doutrina de tal lugar. Qual é a moda da vez? É usar kippá, é fingir que é judeu. Qual é a moda da vez? É estudar hebraico. Qual é a moda da vez? É falar que não pode falar Jesus, só pode falar Yeshua. Pare, olhe, pare, olhe, ouça. Pergunte pelas veredas antigas. Elas eram boas. Por isso a gente fala, o segredo para a igreja avançar é retornar. Jeremias já deu a dica. Quer andar no caminho bom? Não fique inventando caminho novo, não. Pergunte como era. Pare às margens, pergunte. Vamos lá. Estamos hoje às margens do caminho. Yom Teruah é o sinal que nos prepara para prosseguir. Yom Teruah é o pare que vai te garantir a sobrevivência para você continuar caminhando e chegar onde Deus quer que você chegue. Em tempos antigos, o som do shofar podia significar ajuntamento, alerta, preparo ou coroação, celebração. O shofar está tocando em nossos dias. O que você deve fazer? Eu vou tocar o shofar. Que som que ele vai ter para você? Para você ele vai servir de alerta? Para você ele vai soar como um aviso de perigo? Para você se preparar? Pode. Para alguns aqui pode ser para preparo. Para alguns aqui pode ser alerta. Para alguns aqui pode ser quebra de grilhões que tem te prendido. Pode ser o som da libertação para alguns aqui. Para outros um som de aviso, de alerta. Para outros um som de coroação, de celebração. O shofar, o som dele é tudo isso. O importante é ouvi-lo. O ponto principal de Yom Teruah é preparar o coração do homem para o reino de Deus. Yom Teruah é a porta de entrada, cuja porta de entrada, aliás, no reino é o que? O arrependimento. Olha aqui para mim. A porta de entrada ao reino, arrependimento. Yom Teruah é o som, é o alerta que incita você, que motiva você a uma autoavaliação para gerar arrependimento. Você não pode continuar, você não pode atravessar o cruzamento sem
arrependimento. Não há como entrar no reino de Deus sem arrependimento. As primeiras palavras de Yeshua, arrependei-vos. As primeiras palavras de João, arrependei-vos. O som do shofar nos instrui ao arrependimento, ao retorno, à mudança. Não podemos continuar, porque se não obedecermos à placa de pare, você vai se acidentar. Pare, olhe, ouça. Não, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, porque em Rosh Hashanah eu tenho que ter o prato assim, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter assado, e eu tenho que fazer isso, eu vou fazer a halá, que o Mateus postou lá no Facebook, a receita, eu já estou comprando, eu estou fazendo. A pessoa, bom, você pode fazer isso tudo. Mas isso são aspectos secundários. O principal para você celebrar Yom Teruah, Rosh Hashanah, não é comer halá redonda, não é comer maçã com mel. O principal não é isso. Tudo é bom. O principal é você chegar na noite de Rosh Hashanah com o coração arrependido, com o coração contrito, com o espírito quebrantado diante de Deus. Mas eu quero fazer, mas você não vai conseguir fazer sem cuidar desse aspecto novamente. Olha, e não é só o nosso conduzir diante de Deus, não. É o nosso conduzir perante as pessoas. Como é que você tem tratado o próximo? Como é que você tem se relacionado? Como é que você tem tratado o seu marido, sua esposa? Como é que você tem lidado com os seus filhos? Como é que você tem tratado os seus amigos, seus irmãos de congregação? Vamos lembrar aqui do ensino de Yeshua? O que o mestre nos ensinou em relação a querermos fazer a vontade de Deus, mas não nos atentarmos para a nossa condição interna, diante do próximo? Olha aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta perante o altar, vai lá no seu irmão, reconcilie-te com ele, e aí então volta e faça sim a sua oferta. Deus quer que você cumpra, Deus quer que você participe, mas mais importante do que comer maçã com mel, do que tocarmos o shofar, para cumprir a tradição, que é boa, eu não estou falando contra essas coisas, mas o que Deus quer realmente com o toque do shofar, é que você o quê? Comece a condicionar o seu coração, comece você a recapitular esse ano que passou, as pessoas que você ofendeu, as pessoas que você teve atrito, mesmo que esse atrito não tenha sido causado por sua causa, mas houve um atrito. Pode haver da sua parte uma reconciliação? Pode. Então faça isso. Não entre em Yom Kippur. Olha, Rosh Hashanah é o aviso. Rosh Hashanah é o aviso. O shofar toca. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz em Rosh Hashanah? Sabe o que Deus faz em Rosh Hashanah? Abre os livros. Mateus, isso é tradição judaica. Ah, é? Você nunca ouviu falar do livro de Deus? Moisés fala com Deus, risca-me do teu livro se o Senhor não for conosco. Então tem um livro. Paulo fala sobre esse livro, Pedro fala sobre esse livro, e Apocalipse fala mais de 3 vezes sobre esse livro. Há livros. Há o livro da vida, onde o nome dos justos são escritos. Há o livro da morte, onde o nome dos ímpios são escritos. E há o livro dos indecisos, de quem não está nem lá, nem cá. É o livro da transição. Deus abre esses livros e Deus vai fazer o quê? Desde agora, Rosh Hashanah, até Yom Kippur. Revisar. Revisar. Principalmente os que estão no meio. Onde é que eu vou escrevê-los? Aqui ou aqui? Dizem os rabinos que em Rosh Hashanah, Deus declara, ó, quem vai morrer, quem vai viver, quem vai morrer antes da hora, quem vai morrer depois da hora predita, quem vai ter sucesso, quem vai ter fracasso, quem vai prosperar, quem vai empobrecer. Tudo é escrito nesses 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur. São Yamim Noraim, os dias
temíveis. Mateus, então, o que ele faz em Yom Kippur? Ele sela. Aquilo que ele fizer nesses 10 dias, em Yom Kippur, bum, fecha o livro de novo. Em qual livro você está? Para qual livro você vai, se você está na turma dos indecisos? Não pode ser indeciso, meu irmão. Se você está no livro do meio, é problema. É um mau lugar para se estar. E o bonito dessa tradição toda, eu não estou atestando isso aqui como vereador Mateus aqui. Não, olha só. Eu pego o princípio das coisas. Eu não sou ignorante. O bonito disso é que a própria tradição atesta que, através do arrependimento, através da súplica, através da mudança verdadeira, do desejo de mudança, Deus pode o quê? Tirar nomes do livro da morte, colocar no livro da vida. Deus pode tirar nomes do livro dos indecisos, dos indefinidos. Agora que esse negócio de coisa de gênero tem isso agora. Né? Os formulários tem lá, sexo, masculino, feminino, indefinido. Muita gente está preenchendo indefinido lá no livro de Deus. Não de gênero, mas de obras. Pelo arrependimento, pelo espírito contrito, pelo coração quebrantado, Deus pode tirar um nome do livro da morte, Deus pode tirar um nome do livro dos indecisos e colocar no livro da vida. E pelo pecado, pela indiferença, pela iniquidade, Deus pode tirar um nome do livro da vida e passar ou para o livro dos indecisos ou para o livro da morte. Mateus, isso não existe. Existe. Yeshua mesmo declara, aquele que não der frutos, eu venho e corto. Você tem oportunidade após oportunidade. Mas chega um momento que Deus diz, chega. Yeshua fala que aqueles que vêm a ele, jamais ele lançará fora. Ele não lança fora ninguém. Quem vai pular fora é você. Ele não vai te arremessar para lugar nenhum. Você escolhe. A escolha é sua. Mateus, mas e a questão da predestinação? Quer entender a predestinação bíblica? Leia Ezequiel capítulo 33. Eu não vou ler aqui porque não tem tempo. Lá você vai ler. Vai entender com o profeta o que é predestinação. O que é o ímpio e o que é o justo. E como que há o quê? Há o crossover. Você tem crossover? Você tem cruzamento aí entre justo e ímpio? Tem, o tempo todo. Tem justo que confia na sua própria justiça, que cai em pecado, que desonra a Deus, que começa a ter prazer na iniquidade. Deus faz e vira e faz o quê? Ó, é uma chance, é 2 chances, é 3 chances, mas chega a medida do seu pecado, Deus fala, chega meu amigo, agora o seu lugar é aqui. E o outro lá que recebeu palavra de morte, que está escrito no livro da morte, que recebeu profecia de morte. A palavra em Ezequiel é tão dramática, porque ela fala, o sujeito que recebeu palavra de morte da parte de Deus. Você já imaginou você recebendo uma palavra de morte de Deus? Aparece um anjo aqui e fala assim, eis que tu morrerás, por causa do teu pecado. Pois é, e Ezequiel fala que esse indivíduo, que recebeu palavra de morte da parte de Deus, se ele se arrepender, se ele mudar a sua atitude, se ele pagar e compensar todo o mal que fez e verdadeiramente mudar de vida e se arrepender e voltar-se a fazer o bem, Deus vai perdoá-lo e ele não vai morrer. Toda profecia de juízo é dada com o objetivo de incitar o arrependimento e não de condenar o iníquo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas juízo e profecias existem para que ele se arrependa. Enquanto há tempo. Aproveita essa placa de pare em Yom Teruah. Você não sabe se você vai ter outro Yom Teruah. Ninguém sabe. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui 1 minuto conosco. Faça uso do que você tem hoje. Faça uma avaliação da sua vida hoje. Utilize. Claro, gente. Você não precisa de um dia no ano para fazer isso.
Você pode fazer isso todo dia. Mas se Deus estipulou uma época que a gente mexe só com isso, entra na onda. Fica protestante, não. Claro, eu admito, você pode fazer isso você tem que fazer isso todos os dias. Mas se há um momento na história, no espaço-tempo, para fazer essas coisas, faça. Que maravilhoso comentário da Torá feito pelo Messias. Só podemos ser agentes do Tikkun Olam, restauração do mundo, implantação do reino de Deus, se você primeiramente restaurar a sua vida nos relacionamentos mais próximos que você tem. Vejamos como o rei Davi descreve, isso aqui é fantástico, os rabinos falam que o Salmo 131 foi escrito por Davi quando ele celebrava Rosh Hashanah. Olha como que ele chegava para celebrar Rosh Hashanah. Cântico para os degraus por Davi. Adonai, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olhe para mim. Isso é antagônico, isso é contrário ao que é pregado hoje em dia. E essa doutrina humanista está invadindo as igrejas cristãs e também as sinagogas judaicas. Você merece, você tem que conquistar. Deus quer que você tenha o melhor. Você é grande, você é isso, você é aquilo, você. É religião do eu. Ah, eu creio sim que Deus tem grandes propósitos para você. Eu creio sim que Deus te criou não para ser cauda, para ser cabeça. Isso está na Torá, né? Eu amém por isso tudo. Mas pelo amor de Deus, pelo menos nessa época do ano, não chega achando que você é entendeu? Como é que fala lá o da balachita? Não, é o bonitão da balachita, não. Nessa época do ano você vai chegar mais humilde. Eu mereço, eu tenho, eu sou. Não, calma. Aprende com Davi, olha aqui, vamos lá de novo, olha. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Você sabe o que é olhar altivo? A pessoa que te olha de cima para baixo, pode até ser baixinho, mas ele consegue olhar de cima para baixo. Não anda à procura de grandes coisas, olha aí, né? Olha isso. Nessa época do ano, não fica, larga a sua ambição. Ambição para certas coisas na vida é boa, mas aqui não. Nessa época não. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Olha aí, pessoal. Fala para quem está do seu lado, sossega um pouco. Rosh Hashanah, você tem que entrar calmo, tem que entrar sossegado. Olha, uma autoanálise exige paz. Você não pode chegar lá todo conturbado. Paz, cuidado, calma. Olha, vem aqui. Fiz calar e sossegar a minha mente, a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma comigo. Está aquieta nos braços de Deus. Medita, chega em um Rosh Hashanah preparado. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mateus, mas eu achei que o ano novo seu era igual ao ano novo lá do 31 de dezembro, e jantar, e festa, foguete. Não, isso é dos pagãos. Na Bíblia, o nosso ano novo é momento de arrependimento. Claro, nós vamos celebrar. Mas antes de celebrar, nós vamos arrepender. Rosh Hashanah é momento de arrependimento. A gente fala assim, ano novo, aí o pessoal imagina, vão celebrar lá na Hatzion, ano novo. Né? Aquele ano novo que o povo bebe, faz resolução, né? Esse ano eu quero ter um carro novo, eu quero ter... Aí no outro dia já não lembra de nada, e bebeu tanto na virada do ano, não lembra de nada que prometeu, que fez, não sabe de nada. Né? Não, nosso ano novo não é assim.
Sim, é bom você fazer resolução. Mas resolução com... Igual o Davi está falando aqui, não vai fazer resolução achando que você é o... Não, faz resolução. Esse ano eu quero ser mais humilde. Esse ano eu quero dar mais. Eu quero me dar mais. Eu quero doar mais. Esse ano eu quero fazer obra social. Esse ano, um final de semana por mês, eu quero dedicar uma obra social. Quero ir numa casa de recuperação, quero ir num asilo. Esse ano eu quero ajudar na Hartzion em algum ministério. Não quero só ficar parado aqui sentado, me alimentando. Eu quero ajudar em alguma coisa. Pode ser TV Sião, pode ser Halel, pode ser Ministério da Limpeza, pode ser infantil, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu estou aqui para trabalhar. Esse é o tipo de resolução que a gente faz em Rosh Hashanah. Não é resolução, esse ano eu quero trocar de casa, esse ano eu quero comprar um não sei o quê, esse ano eu quero emagrecer 10 quilos, esse ano eu quero fazer não sei o quê. Não, isso é resolução do mundo. Resolução de Rosh Hashanah, você vai receber amanhã o papelzinho. Mas é isso aqui, ó. Com isso aqui em mente você tem que fazer a sua resolução. Faça sossegar a sua alma. Não chega ambicioso, não. Ambição zero aqui em Rosh Hashanah. A única ambição que você tem que ter é de estar mais próximo de Deus. Em um mundo onde se valoriza o sucesso pessoal, os bens materiais e as conquistas do ser humano, Yom Teruah é o momento para colocar o nosso coração aberto diante de Deus. Ó, coração o quê? Sem máscara. Sem cobertura, nada tampando o seu coração. Mostra para Deus quem você é, chega de mentir, chega de esconder as coisas. Nos humilhando e reconhecendo nossas falhas e necessidade de mudança. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vosso serviço. Deuteronômio 10. O mesmo Deus, Deuteronômio, diz no capítulo 30, Adonai, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares Adonai, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que você viva. Olha que interessante. Manda o sujeito obedecer a Deus, manda o sujeito, amar a Deus, não é para ir para o céu, não, para viver bem. Para viver bem, Deus quer que você tenha uma vida boa. E o segredo da vida boa é amar a Deus. É ter o coração. E aqui é um segredo. O primeiro mandamento fala que o povo deveria circuncidar o coração. O segundo, Deus fala, eu vou circuncidar o seu coração. O que isso significa? Que o primeiro passo é de quem? É seu. O primeiro passo é seu. Depois que você deu o primeiro passo, Deus vai te ajudar. Mas o primeiro passo é seu. Circuncidar o coração significa o quê? Deixar a inclinação má do seu coração de lado. Aceitar uma transformação interna de Deus. Se você está esforçando demais para ser uma pessoa boa, tem uma coisa errada. Tem que ser um pouco mais natural. Claro, tem coisas que a gente tem que esforçar. Principalmente paciência, tolerância. Sempre você vai ter que esforçar para ser paciente e tolerante. Isso não vem naturalmente. Mas outras coisas devem vir naturalmente na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que tem prazer no bem. Você tem que ser uma pessoa que tem rejeição natural ao mal. Você tem que se sentir mal com o mal. Você não pode se sentir bem no ambiente mal. Você tem que se sentir mal. Isso é discernimento. Discernimento é dom de Deus. É fruto de uma transformação. Outro dia me mandaram um vídeo no Face. O que o senhor acha desse vídeo? Uma maluquice, pessoal. Uns caras vestidos igual egípcio, pregando lá de Apocalipse, analisando as pedras da fundação da cidade nova de Jerusalém. Aí o cara pegou uma pedra lá, que era jaspe. Aí o cara teceu uma teologia. Não, porque o jaspe é marrom, é negro. Então os 144 mil serão os negros, os africanos. Meu Deus! Aí a pessoa perguntou, o que você acha desse vídeo aí? Falou, eu acho que só tem que ter mais discernimento. Está faltando discernimento. Então, se a senhora assistir esse tipo de coisa, a senhora vai ficar confusa. É claro que as pessoas também, Ah, mas eu achei que você era um servo de Deus, você está me torrando. Eu falei, não, peraí, eu estou te ajudando. A senhora não está tendo discernimento na vida. Se a senhora está assistindo isso sem se sentir mal, sem discernir que tem uma coisa errada,
senhora não está tendo discernimento. Só tem que orar. Ah, mas eu não sou instruída, eu nunca estudei. Discernimento não depende de estudo, não. De conhecimento, não. Discernimento é dom de Deus. É transformação no seu espírito. Tem que bater o olho nessas anomalias. Tem que saber que é do mal. O povo fica vendo esses lixos na internet aí. Cada dia é mais um lixo. E por que não tem discernimento? Se alimentam dessas coisas. Aí o que vem? Confusão. Ah, eu estou confuso. Por quê, irmão? Não, vi um vídeo aí do profeta tal. Ou como é que é? Profeta não sei o quê. Foi, quem é essa pessoa? Você não conhece não? Profeta tal? Ô, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos orar. Vamos aproveitar Yom Teruah. Olha aqui, Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor. Aí, ó, aí a ordem volta para você. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Então, pessoal, olha, para encerrar, que nós possamos nos preparar para Yom Teruah com arrependimento genuíno, desejo de mudança e alegria também, claro, para celebrar o reinado do nosso Messias Yeshua em nosso meio. E eu desejo a todos um Shana Tová, Umetuká, um bom ano, doce ano, em nome de Yeshua. Amém.